Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor permaneça nesse lugar, que o Espírito do Senhor se mova entre nós, que a voz do Senhor se faça ouvir. Vamos ler a palavra do Senhor, assim como estamos, em pé. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Se você encontrou, diga amém. Amém. Glórias a Deus. Está escrito assim, Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Louvada seja a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos elevar uma palavra de oração. Deus Todo-Poderoso, eis aqui a tua palavra. É palavra de Deus e não de homens. É palavra de verdade e de vida para todo aquele que crê. Por isso, Senhor Deus, nesta hora, concede porção dobrada do teu Espírito a toda alma sincera que veio a este lugar para comer desse pão espiritual, para beber dessa água que sacia a sede da alma. Senhor Deus, que todos que vieram buscar aqui bênçãos confiantes no Senhor, que eles recebam essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entrar aqui na nossa reflexão dessa noite, no nosso estudo dessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos amigos que porventura estejam conosco essa noite, que vieram ontem, conseguiram se programar para estar aqui mais uma vez. Que Deus abençoe você e sua família de forma rica e poderosa. Se a pastora me permite, eu queria falar, pastor, a respeito dos dízimos e dizer: olha, irmãos, quando nós falamos de dízimos e ofertas, não estamos falando de interesse dos homens, não estamos falando de assunto de homens, estamos falando de coisa sagrada. Dízimo e oferta é coisa o quê? Sagrada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque dízimo não pode ser um negócio que você chega aqui, toma um susto, pega o que tem e coloca. Estão me ouvindo ou não? É coisa sagrada. Já me emocionei muitas vezes de ver irmãos dizendo assim: pastor, preenche aqui o canhotozinho do comprovante. Pastor, preenche aqui que eu não sei escrever. Está aqui, passei a semana toda vendendo picolé, pastor. Preenche aí para mim. E eu ficar emocionado vendo aquilo ali. Porque não se trata de ser muito ou de ser pouco, se trata de ser fiel. Você está ouvindo bem? Se trata de ser fiel. Ouve bem isso aqui.
Se não for o Espírito do Senhor que estiver falando por minha boca, pastora, que todo mundo esqueça tudo aí, viu? Se estiver errado, a senhora corrija depois. Tem muita gente passando por terríveis apertos. Tem gente que está com a vida de perna para o alto, está tudo travado, está tudo dando errado, está tudo amarrado, porque estão colocando a mão naquilo que é do Senhor. Malaquias capítulo 3, pastor. Eu estou mentindo, pastora? Falei alguma coisa errada aqui? Por isso, com maldição sois vós amaldiçoados, porque estão roubando a mim, diz o Senhor. Senhor, mas no que estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Provai-me nisto, diz o Senhor, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Alguns não estão experimentando essa bênção porque estão com aquele coração de ontem, aquele coração materialista, se apegando, segurando, e Deus dizendo, filho, eu quero te dar meu espírito, eu quero te dar o céu, e você está segurando papel. Solta o papel para eu poder te dar o espírito. Traga seu dízimo, seja fiel a Deus. Seja fiel a quem? O dízimo é de quem, pastora? É de Deus Todo-Poderoso. Eu já tive, viu, pastor, em minha congregação, quem dizia assim, eu dar o dízimo para o pastor? Não, dou não. Para quem, irmão? Para o pastor? O compromisso seu é com o pastor? O dízimo é de quem, pastora? E quem foi que na divisão da terra, lembra-se que o povo ficou quanto tempo no deserto quando saiu do Egito? 40 anos. Depois de 40 anos, quando a geração de covardes morreram, o Senhor mandou ir tomar posse da terra, certo? Sabe qual foi a única tribo que não recebeu herança de terra? A tribo de Levi. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim, a tribo de Levi vai ser sustentada com a minha herança. Eles não vão ter terra. Por quê? Porque vão cuidar do templo e eu vou sustentar eles. Aquela mulher ali é da tribo de Levi, olha o pastor ali da tribo de Levi. Quem sustenta eles é o Senhor. Então essa conversa de que eu vou dar para o pastor. Que conversa é essa? Isso não é conversa de crente, não. Isso, me perdoe, viu, pastora? Esse negócio de que irmão sustenta pastor não é conversa de crente, pastora. Repreenda na autoridade da palavra. Quem sustenta o pastor, a pastora, é Jeová Todo-Poderoso. É Ele que sustenta. Eu, quando devolvo o meu dízimo, devolvo para Jeová. E Jeová diz, eu vou manter a minha obreira, o meu servo, a minha serva. Vou sustentar ele, porque ele está cuidando da minha casa. Eu sonho de chegar o dia e eu estar vivo para esses olhos verem acontecer nessa, na minha, em qualquer for, porque a gente está buscando a mesma coisa, que é o reino de Deus. A gente está adorando o mesmo Senhor, que se chama Jesus Cristo. E a gente está em busca do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Eu sonho de chegar o dia de acontecer entre nós o que aconteceu lá no tempo de Moisés. Sabe o que foi? Deus chamou Moisés, levou para cima do monte e disse, Moisés, vou lhe mostrar o templo. Presta atenção, viu, Moisés? Que é para fazer tudo conforme eu estou mandando. E Moisés subiu e teve a visão do templo. E quando desceu, Moisés disse, o Senhor falou que é para todo mundo trazer oferta. Ô Moisés, a oferta é para quê? É para construir o templo do Senhor. E o povo, pastor, o Espírito Santo ardeu no coração do povo, e o povo começou a trazer ouro, prata, tecido, e lá vai, madeira, e lá vai, e chegou uma hora que Deus falou, Moisés, diz o povo para parar de trazer, porque já tem suficiente. Eu quero ver isso com meus olhos.
Um dia que o fogo do Espírito vai queimar o egoísmo, vai queimar a mesquinhez, vai tirar esse cadeado que tem no bolso de alguns e você vai dizer: eu prefiro o reino, eu vou acelerar a vinda do reino. Porque nossa conta é desequilibrada. Tome cuidado com Satanás, que Satanás é errado, mas só trabalha certo. Nossa conta é desequilibrada. É assim, se é para gastar comigo R$100 é pouco. Se for levar para a igreja R$100 é muito. Se for comprar um sapato para mim, R$100 não dá, misericórdia, R$100 não dá. Mas vale para levar para a igreja? É muito. R$100 é muito para levar. Essa conta é do diabo. Você me ouça que eu estou falando em nome de Jesus. Para a igreja eu levo o melhor. Recebi o salário, até a nota eu vou separar que tiver mais nova. Para levar para a igreja. Vou pegar dinheiro velho, lascado, colado de durex? Não! Vou pegar a nota nova. E vou levar para botar no gasofilácio. Eu não estou levando para homem, eu estou levando para o rei do universo. Faz teu plano de ser fiel. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Faz teu plano de ser fiel. Seja fiel e descanse, que você vai ver o que é que o Senhor vai fazer em tua vida. Traz para a casa do tesouro o que é de Deus. Traga. Traga. Porque quando Jesus voltar, dinheiro vai servir só para ser lenha no fogo. Não vai servir para nada. Então para desse grude e traz para a igreja. Traz com coração feliz, coração alegre. O melhor. Traz para a casa do Senhor o melhor. E em outubro eu quero ver esse telhado pronto, viu, pastora? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso aqui vai estar pronto. Em nome do Senhor Jesus, isso aqui vai estar pronto. Porque Deus já está levantando homens e mulheres aqui dentro que vai dizer: a gente vai levantar a casa do nosso Deus. Eu creio. Eu creio nisso. Em nome de Jesus, eu creio. Lemos a palavra e vamos falar nessa noite a respeito de dois filhos que se encontraram. O filho de Timeu, é o que Marcos disse. E o filho de Timeu se encontrou com o filho de quem? De Davi. O que é que acontece quando o filho de Timeu se encontra com o filho de Davi? Antes de tudo, deixa eu falar algumas coisas aqui a respeito de Bartimeu. Primeiro, Bartimeu faz parte de uma lista seleta de pessoas cujo nome foi mencionado na Bíblia. Porque a maioria das pessoas que Cristo curou, o nome não foi o quê, pastora? Mencionado. O filho da viúva de Naim. É de Naim, é viúva. Como é o nome dela? Não sei. Não sei. O endemoniado gadareno é de Gadara. Eu sei. Como é o nome dele? Não sei. Sei que tinha uma legião de demônio e Cristo mandou sair, todos saíram. É o que eu sei. O nome eu não sei. Mas Bartimeu faz parte de uma lista seleta. O nome dele aparece. E Marcos ainda faz questão de dizer assim, ó. Ele era o filho de Timeu. Olha o nome do pai dele. O pai dele se chamava Timeu. Só que tinha um problema aqui. Bartimeu, ou filho de Timeu, ele era o quê? Cego. E embora a cegueira continue sendo uma limitação grave, hoje é muito mais confortável a vida de um cego do que nesse tempo aqui. Ó. Com toda a dificuldade que um cego possa passar hoje, ele não faz ideia do que era ser cego aqui. Ó, cego tem direito à aposentadoria. Hoje tem. Tem. É cego, corra atrás que tu tem direito a se aposentar.
por cegueira. Aqui não tinha, não. A prova disso é que por ser cego, a Bíblia vai dizer que ele vivia o quê? Mendigando. Mendigando. Cego hoje tem direito à aposentadoria. Cego hoje tem material preparado para ele ler com a ponta dos dedos, se chama braille. Cego hoje faz faculdade. Faz faculdade. Tudo lendo na ponta do dedo. Braille. Cego hoje vota. Eu fui mesário lá em Feira de Santana. As teclas da urna eletrônica tem braille na ponta delas. Mas eu não sei ler braille, não tem problema. Liga a caixa da urna porque ela fala o som. Cego hoje tem todo um aparato, toda uma estrutura para ele ser incluído na sociedade. Não é mais para andar vagando como errante pelo mundo, não. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E eu acredito que a igreja de Deus tem um papel a desempenhar na vida de todo deficiente. Essas pessoas não devem viver excluídas, não, viu? Seja o deficiente visual, o deficiente auditivo, seja o deficiente intelectual, essas pessoas devem ser alcançadas também. E o povo de Deus deve se empenhar em conhecer, em aprender as técnicas para alcançar essas pessoas. Porque elas são alvo do amor do Senhor Jesus Cristo também, assim como nós. Mas nós não estamos falando aqui de 2023, o relato aqui é no primeiro século de nossa era, e o negócio era completamente diferente. Bartimeu era cego, e para os judeus, ouve bem isso aqui, para os judeus, Deus, quando queria lançar uma maldição numa pessoa, ele tinha 3 caminhos. As pessoas acreditavam que Deus punia as pessoas. Elas não entendiam que Deus é amor e que nós somos punidos por nossas próprias escolhas. Meu pai, a quem eu tanto amava, o senhor Galdino de Souza Santos, e eu sou Galdino de Souza Santos Júnior, porque eu sou o filho. Meu pai faleceu de câncer. Foi Deus que matou ele? Foi? Não, quem matou ele foi o cigarro. Teve câncer porque era fumante. Se não fumasse e fosse o plano de Deus, estava vivo até hoje. E aqui com a gente aqui. Mas para os judeus, Deus, quando queria punir alguém, ele tinha quantos caminhos? 3. Ou Deus lançava uma maldição para a pessoa ficar leprosa, porque o leproso era tido como alguém que foi o quê? Amaldiçoado. O leproso não podia nem continuar vivendo dentro da casa dele. Ele tinha que ser expulso de casa, expulso da cidade e viver num leprosário, que eram os chamados vales dos leprosos. O leproso tinha que viver ali, até o dia de morrer, longe da família, longe do convívio social e impedido de ter acesso ao conhecimento espiritual, porque ele não podia entrar no templo, porque era leproso, estava imundo. Depois da lepra, quando Deus, acreditavam eles, eu não estou dizendo que eu acredito e nem estou dizendo para você acreditar nisso, eu estou dizendo que eles acreditavam. O segundo caminho, quando Deus queria amaldiçoar alguém, era fazer a pessoa ficar cega. Quer uma prova? Jesus estava caminhando lá para Jerusalém a encontrar um cego de nascença. Primeira coisa que perguntaram para Jesus foi assim: mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Agora veja que situação, velho. Ele já nasceu cego. Quando foi que ele pecou para já ter nascido daquele jeito? Foi dentro da barriga da mãe, foi? Olha que situação, pastora. Olha que situação. Não foi os pais dele que pecaram, mestre? Deus trabalha assim, é? Eu erro, aí o Senhor arrebenta meu filho? É assim que funciona? Irmãos, era o que eles achavam de Deus. Só que João diz que Deus é amor. Para Deus não punir meu filho, ele enviou o filho dele para morrer. Deus é amor. Então,
Deus enviava lepra, eles acreditavam. Deus enviava cegueira, toda pessoa que era cega, eles acreditavam que era o quê? Alguém que tinha sido amaldiçoada por Deus. E a terceira era a pessoa que se tornava mendiga, que vivia em mendicância. Então acreditava que todo mendigo era alguém que tinha sido o quê? Amaldiçoado por Deus. Era o que eles acreditavam. Então Bartimeu, o filho de Timeu, você já sabe mais ou menos com base no que eu acabei de lhe dizer, o estado terrível no qual ele vivia, no qual ele se encontrava. Ele era alguém que, além de ser cego, também era mendigo, e as pessoas acreditavam que ele era amaldiçoado por Deus. De quantas formas? 2, porque era cego e porque era o quê? Mendigo. Então, para todos os efeitos, Bartimeu era alguém que estava ali à margem da sociedade, as pessoas iam e vinham sem dar a mínima para ele. Eu tenho dito que se nós não acordarmos, em breve o Senhor vai nos reprovar. Sabe por quê? Porque tem crente que só enxerga os outros na igreja, viu, pastora? Saiu da igreja, ele fica cego, ele não vê mais ninguém, não. Né? Aqui não acontece isso não, né? Né? Graças a Deus, aqui não tem, né, pastora? Aqui não tem. Eu me recordo que lá em Santo Antônio de Jesus, uma irmã foi passando por mim, e eu falei, bom dia, irmã. E ela ficou parada, e eu disse, bom dia, irmã. E no terceiro ela respondeu, o senhor está falando comigo? Eu digo, sim, senhora, irmã, estou dando bom dia para a senhora. Ah, pastor, é porque a gente não está acostumado aqui. Irmã, mas eu estou lhe dando bom dia. Não mata não responder bom dia. Custa não. Lá na frente de onde eu morava, o pessoal da limpeza pública, o famoso gari, estava recolhendo lixo, eu precisei dar 3 bom dia para ele também, porque ele achou que não era com ele. Sabe o que foi que ele me disse? O pessoal não costuma falar com a gente. Por isso o senhor está falando, eu não respondi, porque eu achei que não era comigo. Olha como é que o camarada se sente por ser gari. Ele acha que ele é invisível. E sabe por que é que ele se sente assim? Às vezes por causa do nosso comportamento. Porque tem crente que na igreja, mas quando tirou o pé daqui, mete um salto, não quer nem pisar no chão. Ah, ele não quer contato, porque ele é especial. Irmão, tu é pó. Tu é pó. Tu se aquieta, desce do teu salto. Porque quem pisava em rua pavimentada com ouro lá em cima veio pisar nesse chão. Tu tá achando que tu é quem, irmão? Tu tá achando que tu é quem, irmão? Para passar e não falar com ninguém. Passar de cara dura, engessada para frente, não olha para o lado, não fala com ninguém. Tu tá achando que tu é quem, irmão? Menos, irmão, menos, ó. Vai baixando, ó. Quer uma agulha? Ó, para furar. Tu tá muito cheio. Menos, irmão. Sabe o que é dito a respeito da igreja apostólica em Atos capítulo 4? Que eles iam vivendo a palavra do Senhor e contavam com a simpatia de todos. Os crentes contavam com a simpatia de todo mundo. Por quê? Porque eles davam testemunho. Era gente humilde, era gente educada, era gente respeitadora. Eu já fui pastor em uma região no meio do conflito entre facções rivais, facções criminosas rivais. E o pastor que tinha me antecedido lá, que tinha ido lá antes de mim, não quis respeitar o protocolo daquela zona e terminou sofrendo agressão. A esposa foi agredida e ele precisou sair de lá. E foi nessa época que eu caí lá de paraquedas.
E aí, quando eu cheguei, o líder da igreja local, pastor, prazer conhecê-lo, pastor, senta aí que eu vou dar a cartilha para o senhor. E eu disse, tá bom, meu irmão, me dê a cartilha. Pastor, essa aqui é a chamada ladeira do Angolá. Ok, meu irmão, estou enxergando ela. Quando o senhor chega aqui no pé da ladeira do Angolá, o senhor bota a primeira marcha. Ok, meu irmão, sou habilitado, primeira marcha. Vai explicando que eu estou pegando a visão aqui. Primeira marcha. Pastor, desligue a lanterna, deixe na luzinha de estacionamento. Ok, meu irmão, lanterna baixa. E ligue a luz de dentro, pastor. Aí o senhor vai passar por 3 meninos bons, que estão com um radinho no pescoço. O senhor para e conversa com todos eles. Se o segundo gostar do senhor, o senhor nem vai precisar passar pelo terceiro. Pronto, meu irmão, mais alguma coisa? Pastor, vidro sempre baixo. Não passe de vidro alto, não, pelo amor de Deus, pastor. Eu fiquei lá 3 anos. Nunca tomei um tiro, nunca tomei um tapa, nunca tomei um empurrão, nada. Porque eu não fui lá para combater o tráfico, eu fui lá para pregar a palavra. Quem é pago para combater o tráfico é a polícia. O Senhor me chamou para pregar a palavra. E eu subi, desci 3 anos. Minha primeira ida lá, eles fizeram um teste comigo. Né? Os meninos bons fizeram um teste comigo. E eu saí da congregação à noite e tinha um tronco de coqueiro fechando a rua. E eu fui obrigado a parar o carro, né? Porque o meu carro não passava tronco de coqueiro, né? Preciso comprar um carro melhor, o meu ainda não pula. E aí veio um menino com um brinquedo bonito assim na mão. Eu acho que todo mundo está entendendo, né? Todo mundo está entendendo, né? Veio um menino com um brinquedo bonito na mão e disse assim, o senhor falou que é pastor, né? Eu digo, sou pastor. Pela misericórdia de Deus. Pastor, desce aí que o senhor vai pregar para a gente. Eu digo, certo, vou descer. Vou soltar o cinto aqui. Desci. E aí me lembro até do sermão. Eu digo, vou pregar o Salmo 23 para eles. E aí preguei o Salmo. E aí eu disse, vamos fazer uma oração. Ele disse, pastor, o senhor ora, mas ninguém aqui pode fechar o olho, não. O senhor ore, a gente de olho aberto. Mas não se preocupe não, que está todo mundo prestando atenção. E eu fiz minha oração, e no meio da oração eu fiquei tentado abrir o olho, né? Eu digo, não vou abrir, porque eles já estão de olho aberto. Eu vou abrir meu olho para quê? Fiz minha oração, quando acabei de fazer minha... Ó como Deus é Deus de providência. Eu acabei de fazer minha oração, eles disseram assim, pastor, o senhor não tem Bíblia aí para a gente, não? Sabe o que é que tinha na mala de meu carro? Que o evangelista tinha me dado? Uma caixa com 52 Bíblias. Lacrada! Lacrada a caixa. Abri a caixa, só ali eu deixei 14. Eu deixei 14 ali. Foram 3 anos subindo e descendo lá. Tratando todo mundo, sabe com o quê? Com respeito. Paulo chamou Timóteo. Cadê o evangelista da igreja? Pronto, ali meu irmão, eu lembro dele. Ele leu a palavra lá no funério da minha mãe. Paulo chamou Timóteo e disse assim para Timóteo, Timóteo, eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, nosso Senhor, que há de julgar vivos e mortos, pregue a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pregue a palavra. Ah, não vou pregar porque é zona de tráfico. Você vai pregar, pregue. Trate todo mundo com decência, trate todo mundo com respeito. Não se envolva com coisa errada. Não se envolva, mas tratar todo mundo com respeito é sua obrigação. Subi, desci 3 anos. De vez em quando, eles brigando lá entre eles. Mas comigo, não tem uma marca de bala em meu corpo aqui. Tá certo?
Você não pode ignorar os cegos que existem pelas calçadas aí não, viu? A coisa mais bonita que tem é quando você ajuda uma pessoa dessa e no final ela pergunta assim, isso já aconteceu comigo, eu louvo a Deus, toda a glória é para Deus, para mim nada, porque eu sou pó. Quando você faz um bem a uma pessoa dessa, pastor, e a pessoa no final diz assim, você é crente, né? E eu digo, eu sou crente. Eu sou crente. Eu estava em Manaus, fui para lá como missionário, lá no Amazonas. E aí chegou lá, estava o orçamento desse tamanhinho, comendo pouco. Estava assim no corpo de meu irmão. Mas ele come bem, viu? Não é assim porque não come. E aí eu cheguei para fazer minha comprinha ali. E aí a moça tinha que me dar uma nota de 2, mas eu acho que ela fez tumulto porque a cor é parecida e me deu uma de 100. E eu peguei, botei no bolso sem ver. E quando eu cheguei em casa que puxei, eu digo, eita, Deus fez um milagre. A nota de 2 virou 100. Ah, Deus não tinha feito nada. Isso aí era eu falando para mim, né? Só que se eu fico com 100... a moça do caixa ia ser demitida, ou ia ter que tirar do bolso dela, talvez o filho dela passasse fome em casa. E aí eu fiquei em casa lutando com o espírito, né? Porque a gente tem que falar a verdade. E eu fiquei, não vou levar, porque isso aqui foi um milagre. Tinha 2 e o Senhor transformou em 100. Foi a mão de Deus. E o Espírito Santo dizendo, rapaz, tu para de gaiatice, que tu sabe que não é isso. Tu para de graça, rapaz. Levanta e vai devolver o dinheiro. E eu de cá dizendo, foi bênção. E o Espírito Santo dizendo, não foi bênção nenhuma. E se tu ficar, tu é ladrão. E depois de luta, empurrão, e vou, não vou, o Espírito Santo empurrou, com mais força eu levantei e fui. E quando eu cheguei lá no caixa, todo acanhado, eu digo, rapaz, eu não queria devolver. Não queria, rapaz, eu estou precisando do dinheiro, rapaz. Mas aí cheguei e devolvi. Aí o semblante da moça, eu nunca vou me esquecer daquilo, hoje o olhão dela encheu de lágrima. E ela disse assim, meu Deus, pegou o dinheiro. E a primeira coisa que ela me perguntou foi assim, moço, o senhor é crente, né? E eu disse assim, minha irmã, eu sou crente. Para eu vir devolver esse dinheiro só sendo crente mesmo, porque se eu não fosse crente... Devolvi os 100 reais dela. Não é porque eu sou bom, não. É porque Deus é justo. E Deus não quer encher seu bolso fazendo com que o outro perca o emprego. Quando você faz o que é certo, quando você trata as pessoas com decência, você é abençoado e o nome do Senhor é glorificado. Aqui, por Bartimeu, já tinham passado milhares e milhares de pessoas. Ninguém nunca sequer olhou para a cara dele. Mas teve um dia que, ao invés de passar pessoas descuidadas, frias e indiferentes, sabe quem passou perto de Zaqueu? O filho de Davi. E eu tenho certeza que o Senhor sabia da existência de Bartimeu. Sabia, mas ele foi passando, porque o Senhor gosta de colocar nossa fé em exercício. Cego não vê, mas cego ouve. Bartimeu não viu, mas ele ouviu. E logo disseram, quem está passando aqui é Jesus. Quem está passando aqui, Bartimeu, é Jesus. E Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus muito. Jesus é aquele que cura coxos, é Ele mesmo. É aquele que faz surdos ouvirem, é Ele. É aquele que ressuscita mortos, sim, é Ele. Esse é aquele que expulsa demônios, é Ele.
Bartimeu já tinha ouvido falar de Jesus. De maneira que quando Cristo passa e ele ouve o tumulto e pergunta quem é? É Jesus. Ele bota a boca no mundo. Porque ele não sabia em que direção correr. Afinal de contas, o cego o quê? Não enxerga. Ele não sabia para que lado Jesus estava indo. Então ele decide clamar. E aqui a gente já entrou na segunda parte da nossa mensagem. Como é que anda seu clamor? Quando dizem para Bartimeu que é Jesus que está passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parece que não ouviu na primeira vez. Parece. E ele a segunda clamou mais alto. A tal ponto que quem estava perto olhou assim: cala a boca, rapaz. Para de enjoo, para de agonia com esses gritos bobos aí. E quando repreenderam ele, aí foi que ele lascou a boca no mundo e começou a falar mais alto ainda: ô Jesus! Tudo que o diabo quer que você não clame. E sabe o que é que o diabo faz muitas vezes? Ele levanta a gente de dentro da nossa casa para nos reprovar, para nos censurar, para mandar a gente calar a boca, para desencorajar. É só um homem ou uma mulher tomar a decisão de ser fiel a Deus que o diabo começa a encher o caminho de dificuldade. Tome a decisão de ser fiel para tu ver. De clamar, de ter uma experiência com Cristo. Aí o diabo começa a infernizar. E daqui a pouco levanta conflito, levanta luta. Daqui a pouco que estava tudo em paz, filho começa a fazer coisa errada. Marido se levanta e vem enfermidade e começa a dar tudo errado. Isso tudo é para você calar a boca. Não caia no engano do diabo. O diabo só tem medo de uma coisa entre os seres humanos. Aquele momento que você diz assim: aconteça o que acontecer, vou segurar na mão de Cristo e não largo mais. Deixa desabar tudo, deixa queimar tudo, pode dar tudo errado, mas eu vou segurar na mão do Senhor e não vou soltar. Aí o diabo estremece nessa hora. Ele estremece, ele treme. É por isso que ele faz de tudo para você não segurar na mão do Senhor. É tudo o que ele quer, que você não segure. Que você não clame. E aí você se lembra do empolgado? Está lembrado de ontem ou não? O empolgado, na hora que vê o fogo da prova subir, ele solta logo e diz: vou calar minha boca para o negócio não piorar. O empolgado. Ele não é igual ao sincero. Porque o sincero está pronto para ser exaltado, mas também está pronto para quê? Para ser humilhado. O sincero está pronto para botar o pé dentro da água e esperar o mar se abrir. O sincero está pronto para ser perseguido. Ele está pronto para fazer igual Paulo e Silas e em Atos capítulo 16. Foram açoitados, estavam no cárcere inferior, com os pés amarrados no tronco, mas eles estavam cantando por volta da meia-noite louvores ao Senhor. Pode dar açoite, eu vou continuar louvando e clamando. E Paulo e Silas estavam lá, louvando por volta da meia-noite, todo machucado, todo ferido, e o louvor subindo para o trono do Todo-Poderoso. O diabo não quer que você clame. Está ouvindo, esposa? Você que está orando por seu marido para ele se converter. E aí você chega em casa em paz, ó, suave, e daqui a pouco o conflito se levanta. Não, é assim mesmo, né, irmã? É desse jeito, não é? Não dê ousadia ao diabo. Não dê. Continue clamando.
continue clamando e clame. E quando o diabo piorar a prova, clame mais alto. E insista mais. Eu lhe garanto que Jesus está lhe ouvindo. Ele está lhe ouvindo. O ouvido do Senhor não está tampado para que não possa ouvir. Continue clamando. E Bartimeu gritava alto. E o povo, cala a boca. Não calo, não. Minha chance está aqui passando perto de mim. É agora ou nunca. Sabe que a gente deveria olhar para Cristo. Quem aqui tem certeza que vai acordar vivo amanhã? Se você disser que tem, é mentiroso. A gente tem o que Deus nos deu agora. Amanhã as misericórdias do Senhor se renovam e Ele pode te dar mais um fôlego de vida. Sabe o que isso significa? Sabe por que eu estou dizendo isso? Que você deveria, toda vez que vir para a igreja, dizer, eu só tenho o quê? Só tenho hoje. Eu já tive 4 acidentes de carro de ficar preso lá dentro das ferragens. Todos esses 4 acidentes poderiam ter sido meu último dia. Quis o Senhor que eu sobrevivesse aos 4. Mas cada um deles poderia ter sido o quê? O último. Você não sabe do amanhã. Tem gente que fica brincando, ouvindo a voz do Senhor, endurecendo o coração. E o Senhor dizendo é hoje, e você dizendo é amanhã. Tome cuidado. Quem fica dizendo no seu ouvido que você tem tempo é o diabo, para lhe enganar. Para lhe enganar. Porque quando Cristo chega na sua vida hoje, sua decisão é hoje. Bartimeu sabia disso. Quem é que está passando é Jesus. Jesus! Cala a boca. Não calo. É hoje. Eu vou clamar e ele vai me ouvir. E ele continuou clamando. Clamando, clamando. Até que chegou lá adiante. Verso 49, está escrito que Jesus parando. Tragam ele aqui para perto de mim. Vão lá buscar ele, traz ele. O Senhor ainda para ouvir o seu clamor. O Senhor para. Você é que acha que ele não está dando atenção, mas ele está. E ele para. Tragam ele aqui para perto de mim. E foram buscar o cego que era ignorado lá. Tem bom ânimo, o mestre mandou te chamar. Aleluia. Levanta. E Bartimeu foi levando a capinha dele, só tinha capa. Daqui a pouco você vai entender a história da capa. E Bartimeu foi levantando. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus sabe de tudo ou não sabe? Sim ou não? Sim. Cristo sabe de tudo ou não sabe? Sim. E se ele sabe de tudo, ele fica lhe perguntando as coisas para quê? Apertei tu agora, não foi? Se ele sabe de tudo, ele te pergunta para quê? Eu peço perdão aos irmãos, eu nem sei o que é que está acontecendo aqui. Por favor, minha esposa. Se Deus sabe de tudo, Cristo sabe de tudo, por que é que ele pergunta para você as coisas? Tipo, Zaqueu, quando chega perto de Cristo, Cristo olha para Zaqueu, não, Bartimeu, e Cristo pergunta assim para ele, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer? Ele já sabia. Mas por que é que ele pergunta? Porque ele quer ouvir a gente falar, né? Tá certo. Mas por que é importante a gente falar? Por que é importante? Ouve isso aqui, não esquece mais não, pelo amor de Deus. Ouve isso aqui. Você precisa falar, porque quando você fala, você está dando permissão para Deus agir. Sabe o que é que está escrito em Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e faz o quê? Aí o Senhor diz assim, se alguém ouvir a minha voz
E fazer o quê, pastora? E abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas se você não der permissão, o Senhor não arromba a porta. Cristo só trabalha na vida de quem dá permissão. Se você não dá, o Senhor fica na porta, porque o Senhor é um cavalheiro. Quem fica forçando a porta do coração é o diabo, querendo entrar a pulso, mas o Senhor não. O Senhor bate e diz assim: você quer que eu entre? Se você quiser que eu entre, eu entro. Você quer que eu faça uma obra em sua vida? E aí você diz: Senhor, eu quero. E o Senhor diz: então fica tranquilo, eu vou entrar e vou fazer uma obra na tua vida. Quando você fala, você está dando permissão para que o Senhor entre e opere em sua vida. Então Cristo sabe de tudo, mas por que Ele coloca você para falar? Para que você diga: eu estou dando permissão. Ô Bartimeu, o que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Eu quero enxergar. E aqui agora você vai ver como é que Cristo trabalha. Você está achando que o que mais você precisa é dinheiro, né? Você está achando que sua necessidade principal é um emprego, né? Você está pensando que sua necessidade principal é uma casa, é sair do aluguel, é um carro, né? Não, não, não. Ó, o que foi que Bartimeu pediu? Eu quero ver, não foi isso? Como foi que Cristo respondeu? Lê comigo aí, ó. Verso 52 está escrito assim, ó: vai, a tua fé te salvou. É Cristo dizendo assim: Bartimeu, a minha prioridade é salvação. As outras coisas vêm depois. Vai, a tua fé te salvou. Muitas vezes o Senhor, antes de operar milagres, Ele dizia: perdoados estão os seus pecados. Porque a prioridade do céu é curar a pior doença de todas, é a doença do pecado. O povo diz que a doença que mais mata no mundo é a AIDS, é o câncer, é o diabetes. Eu quero dizer que o que mais mata no mundo é o pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo tem muita coisa maravilhosa para fazer em sua vida, mas Ele tem as prioridades. E sabe quais as prioridades? Libertar você das garras do pecado. Libertar você daquilo que está te separando do céu e das bênçãos do céu. O Senhor precisa fazer uma obra, e essa obra começa de dentro para fora. O Senhor quer nos conceder o que pedimos, mas primeiro Ele nos dá aquilo que nós estamos precisando. A tua fé te salvou. E agora sim, feita a libertação espiritual, o Senhor diz: e logo ele viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Existem muitos que estão como Bartimeu. Podem não estar cegos, fisicamente falando, mas estão vivendo na cegueira espiritual. Não estão clamando, e por não clamarem, vão permanecendo nesse estado de cegueira e aprisionamento. Só que hoje, ouve o que eu vou lhe dizer: o Senhor Jesus está passando aqui entre nós. É o seu momento de clamar,
O seu dia chegou, a sua hora chegou, é o momento de clamar. E o Senhor está ouvindo o seu clamor. E você precisa se mover de onde você está. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa dar um passo de fé. Lembre que Bartimeu saiu de onde ele estava e veio em direção ao Senhor. E quando você dá um passo de fé, e quando você abre a boca e diz: Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida, e eu quero que o Senhor faça uma obra na minha vida, o Senhor vai entrar. Ele vai operar. O milagre vai acontecer. As correntes serão quebradas. E as bênçãos que você veio buscar serão alcançadas em nome do Senhor. É tempo de clamar. E assim como eu convidei ontem, eu convido hoje, eu faço 2 convites. O primeiro é para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador. Se porventura alguém entre nós ainda não aceitou, porque ainda está nessa ilusão de que é amanhã e de que é depois, tome cuidado. O tempo é agora. O Senhor te chamou, foi agora. E eu sei que a palavra está chegando em seu coração aí, a gente aprendeu isso ontem. O semeador lança semente em quantos solos? Todos, ou seja, os 4 solos estão representados aqui. A palavra está chegando aí, e ora você se arrepia, e ora lhe dá inquietação aí, e ora seu coração arde. O Senhor está falando com você, e você está lutando aí para escapar. Mas se você deixar a dureza de lado, hoje é seu dia, e o Senhor quer quebrar essa corrente hoje. Então, o primeiro convite é para quem não aceitou ainda Jesus e quer dizer essa noite, quer abrir a boca e dizer alto: Senhor Jesus, eu aceito o Senhor como Salvador da minha vida. É o primeiro convite. O segundo convite é para aqueles que já aceitaram Jesus, já são filhos dessa casa, desse templo, mas que abandonaram o clamor, se acovardaram diante daqueles que disseram: cala-te, cala a boca, pare de clamar. Aqueles que estão passando por qualquer tipo de opressão, aqueles que dentro da própria casa estão enfrentando resistência. Eu quero orar por você também, para que o Senhor te fortaleça e para que você volte a clamar e clamar alto, porque o Senhor está ouvindo o seu clamor e sua oração. Quem são aqueles que essa noite vão se levantar como Bartimeu se levantou e vão dizer: Senhor, eis-me aqui, eu ouvi a tua voz e eu compareço diante do teu altar, para que o Senhor saiba que o Senhor tem a minha permissão para entrar na minha vida. Quem gostaria de vir aqui diante do altar do Senhor? Aceitando os 2 convites. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, se porventura alguém entre nós e gostaria de vir, venha. Entre os filhos dessa casa, aqueles que estão passando por prova, por tribulação, por opressão, aqueles também que estão nessa situação são convidados aqui. E eu quero orar por você e quero orar com você. Quem vai vir essa noite aqui? Porque ouviu a voz do Senhor e quer erguer seu clamor ao Senhor. Quantos gostariam de vir aqui neste momento? Quem será o primeiro? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora, eu vou orar pelos da casa e a senhora vai orar por aqueles que entre esses aqui estão aceitando o Senhor Jesus. A senhora conhece seu rebanho e sabe quem é quem aqui. Eu faço a oração, mas não concluo. Passo para a senhora e a senhora conclui.
Pode ser assim, pastora? Feche seus olhos. Levante seu clamor a Deus. Eu oro daqui, mas você ergue seu clamor a Deus, tendo a certeza de que Ele está atento ouvindo o seu clamor. Já está com o seu microfone, pastora? Deus Todo-Poderoso, na presença do Senhor, pela fé em Jesus Cristo, nós entramos neste momento, na certeza de que a mão do Senhor está erguida e o ouvido do Senhor está aberto para toda a oração que é feita neste lugar. Pai querido, eu intercedo pelos filhos desta casa, por aqueles que um dia já te aceitaram, para aqueles, Senhor Deus, que estão sendo oprimidos, para aqueles que estão enfrentando resistência, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja no ambiente acadêmico, escolar, não importa. Aqueles, ó Deus, que estão à margem do caminho, padecendo com cegueira espiritual, o Senhor sabe de todas as coisas. Deus Todo-Poderoso, pela fé, todos nós, nesse momento, erguemos o nosso clamor diante do Senhor e pedimos e damos ao Senhor autorização. Vem, Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entra em nosso coração e transforma a nossa vida, assim como o Senhor devolveu a visão a Bartimeu. Devolve, ó Deus, restaura, ó Deus, a nossa visão espiritual, para que possamos caminhar em Tua direção e fazer a Tua vontade. Senhor Deus, silencia a voz daqueles que nos oprimem, remove as pedras que o diabo tem lançado em nosso caminho. Senhor Deus, remove as barreiras e dá ouvidos ao nosso clamor. Nós confiamos em Ti. E a Tua serva, pastora Aurelina, continua o clamor neste momento, Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai. Pai querido, também eu apresento, Jesus, a vida desse jovem que está aqui, juntamente com os filhos dessa casa. Pai, está ele ali, Senhor, se rendendo a Ti nessa noite e Te aceitando como o único e suficiente Salvador da alma dele. Pai, eu apresento também esse jovem que na noite de ontem, ali ele renovou a aliança com o Senhor. Pai, que neste momento, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja agora trabalhando em seus corações, fazendo algo novo, iluminando a sua mente, o seu coração, para que ele possa Te seguir firmemente. Pai, que o Senhor esteja tirando todo empecilho, Pai, toda barreira maligna. Pai, que o Senhor esteja quebrando todas as correntes fortes na vida desses jovens e libertando pelo poder do Teu santo nome. E o Teu sangue esteja os redimindo de todo pecado e de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Há pessoas, ó Pai, que não entendem o chorar, que não entendem o derramar das nossas lágrimas, mas o Senhor me entende e o Senhor nos entende, e isso é tudo para mim, para nós. Como o Senhor nos ama. Pai, abençoa os internautas que aí estão. Eu apresento em especial a vida do pastor Rafael e a sua família que se encontra ali em Santo André, dando início, Pai, a uma das nossas igrejas, aqui não é minha, mas é do Senhor. Peço o Seu favor sobre ele, a Sua graça e misericórdia, como um jovem pastor que ali está e que atendeu o desafio do chamado. E eu sei que ele precisa muito da Sua misericórdia e da Sua graça sobre ele e sobre o rebanho que dá-se início neste momento, Pai, nesses dias presentes. Também, Pai, eu apresento a minha família que ali está. Oh, Pai, eu sei que o Senhor está cuidando deles. Pai, dispensa sobre eles a Sua graça, sobre cada internauta que está pelo Face, pelo Instagram da igreja, pelo canal do YouTube, o qual onde receber também esse conteúdo glorioso. E sei que vidas serão tocadas,
Sei que vidas, ó Pai, que eles serão alcançadas pelo seu favor e por sua graça. Pai, estenda tuas mãos sobre eles, guardando-os e os livrando, Senhor, das investidas do tentador. Pai, protege cada um. Tem misericórdia deles, Senhor. Em nome de Jesus, Pai.